Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do curso Focus, um dos maiores preparatórios para concursos públicos do Brasil, quiçá das Américas. É com imenso prazer que nós hoje vamos pegar a parte de compreensão e interpretação. Na verdade, todos esses aspectos que a gente tem trabalhado durante o nosso curso, a parte da intertextualidade, conotação, denotação, funções da linguagem, figuras de linguagem, são elementos que ampliam o teu conhecimento de mundo, um conhecimento prévio que facilita a tua análise do texto e principalmente em relação à interpretação. Pois a gente sabe muito bem que a compreensão é uma coisa e a interpretação é outra. Por exemplo, no nosso material aqui, ó, compreensão e interpretação. Nós sabemos que a compreensão é aquilo que está dentro do texto e que interpretação é aquilo que vai além do texto. Nós já vimos isso na primeira aula. Eu mostrei a vocês que a questão de compreensão joga diretamente para dentro do texto. Como é o comando dessa questão? Segundo o texto, de acordo com o texto, pode ser que apareça simplesmente a expressão no texto ou a palavra do texto, pode ser que ele apresente um elemento que está lá dentro e aí você, opa, se está dentro do texto, mais uma vez compreensão. Pode ser que ele direcione para o local especificamente, na linha tal, no termo tal, no período tal, no parágrafo tal. E se ele fizer isso, ele está facilitando a tua vida. O que você deve fazer? Você deve voltar ao texto. Então, se o camarada manda você ir para a linha 5, você vai até lá e vai marcar o termo que está ali na linha 5, assim, ó. Vai marcar. E por que eu estou dizendo que você deve fazer isso? Porque a resposta daquela questão estará ali naquele entorno. Se você não rabiscar a tua prova, você pode até achar, mas você vai ter uma dificuldade um pouco maior. Agora, se você rabiscar, você facilita a tua procura e com isso você acha as respostas. E se a questão número 2 mandar você para a linha 17? Você vai até a linha 17 e vai marcar o termo que está ali, porque mais uma vez a resposta estará ali naquele entorno. E o que eu quero dizer com isso? Que para resolver uma questão de compreensão, basta ter calma e atenção. Você vai achar, pois a resposta está aqui dentro do texto. Agora, quando a questão é de interpretação, que te joga para além do texto, o comando muda completamente. Agora não é mais segundo o texto, de acordo com o texto. Agora é infere-se que, deduz-se que, analisa-se que, interpreta-se que e por aí vai. E se eu estou falando que vai além do texto, eu estou falando de conhecimento de mundo. E conhecimento de mundo não se aprende de uma hora para outra. Na verdade, é a bagagem de uma vida inteira. Então tem que ter lido bons livros, tem que ter visto bons filmes, tem que ter escutado boa música. Idade conta. Uma pessoa de 40 anos é infinitamente mais experiente com uma pessoa de 20. Tudo isso vai contar. Agora, no nosso caso especificamente, nas provas de concursos públicos, a gente não precisa se preocupar com o que o autor quis dizer. A gente só se preocupa com o que ele disse de fato. Então o texto sempre vai servir de base. Mas alguns conhecimentos prévios são importantes. Você precisa estar antenado, você precisa estar bem relacionado com os conhecimentos do mundo. Então você precisa acompanhar aspectos relacionados à história, à geografia, à questão da atualidade. Tudo isso, porque tudo isso é o quê? Conhecimento de mundo. Então você precisa saber alguns conceitos da língua portuguesa, como intertextualidade, que é o quê? Um texto dialogando com o outro. Você precisa ampliar sua bagagem literária para perceber um tipo de questão assim. Você precisa saber o que é uma linguagem real, o que é uma linguagem figurada. Você precisa dominar as principais figuras de linguagem. Você precisa saber o que é função da linguagem. Tudo isso vai facilitar a tua vida na hora de interpretar. E principalmente, o que tem caído muito nas provas de concursos públicos, você tem que dominar as conjunções, que são responsáveis pela coesão sequencial do texto. Vai ali indicar causa, consequência, finalidade, oposição, conclusão e por aí vai. E várias questões trabalham em cima desses valores semânticos. Então, se você domina esses pequenos aspectos e você é um leitor ávido, está sempre lendo, você vai mandar muito bem. Sidney, eu não leio bastante. Então, passe a ampliar essa parte na tua vida. Nem que seja pela leitura das provas anteriores. pelos exercícios que você faz no preparatório. Aí é a dica que eu vou te dar.
apareceu uma informação um pouquinho diferente que você nunca tinha visto, dá uma pesquisadinha. Hoje em dia é muito fácil, vai ao Google e lá você resolve o seu problema rapidamente. Isso é ampliação de conhecimento. Esteja antenado para poder mandar bem, para poder compreender e interpretar melhor o texto. Mas vamos partir para a prática. Se liga só. Olha esse texto aí. Vamos fazer a leitura como deve ser feita. E eu sempre digo, né, voltando aqui, que a gente tem que fazer assim, ó. Uma leitura em voz alta. Eu ia esquecer isso. A gente não pode fazer uma leitura mental. A leitura mental ela é extremamente dispersiva. Eu falo isso sempre. Pega um texto de 30 linhas, começa a leitura na linha 7, você já não pensa mais no texto. Começa a viajar, pensar no papagaio, no periquito, no feijão que deixou no fogo e por aí vai. Então o que você vai fazer? Você vai fazer uma leitura atenta. Essa leitura atenta depende de uma leitura em voz alta. Claro que você não vai ler com esse tom de voz. Você vai simplesmente balbuciar para escutar o tom da sua voz. Com isso, você já faz uma leitura mais devagar. Com uma leitura mais devagar, você percebe as pausas e as entonações do texto, consequentemente vai compreendê-lo e interpretá-lo melhor. Então acompanha aqui comigo, ó. O jeitinho carioca, não o jeitinho carioca, o jeitinho brasileiro e o homem cordial. Então aqui você já tem duas estruturas apresentadas. Você tem a parte do jeitinho brasileiro, que todo mundo comenta, que todo mundo já sabe, que é o cara que quer se dar bem, o cara desenrolado. E aí, nesse momento, a gente vai ver se o texto fala sobre isso. E logo em seguida, ele fala do homem cordial, que para nós seria uma pessoa o quê? Gentil, cortês, agradável. Agora, vamos ver se ele fala sobre isso dessa forma, como a gente tem uma visão prévia. E aqui por que eu estou falando que ele fala sobre dois elementos? Porque ele coloca a conjunção E, que é uma conjunção que assinala a soma. Então ele fala do jeitinho brasileiro e também fala sobre o homem cordial dentro do texto. Vamos ver como é que ele desenrola isso. Tá aqui, ó. O jeitinho caracteriza-se como ferramenta típica de indivíduos de pouca influência social. E por que pouca influência social? Pensa comigo, se o camarada tem grana, se o camarada tem influência social, ele precisa, por um acaso, se desenrolar ali no jeitinho? Arrumar uma estratégia para poder se dar bem em alguma coisa? Não, porque as coisas vêm facilmente para ele. Ele não precisa disso. Agora, o camarada que não tem prestígio social, que não tem grana, ele precisa se virar nos 30 para arrumar alguma coisa. Então, por isso, o jeitinho se caracteriza como ferramenta de indivíduos que têm pouca influência social. Aí, continuando, em nada se relaciona com um sentimento revolucionário, pois aqui não há o ânimo de se mudar o status quo. Essa parte aqui, ó, essa expressão latina, o que seria status quo? Seria estado das coisas. Então, o camarada que burla uma situação, ele não quer mudar o estado das coisas, ele não quer mudar o estado da sociedade, ele quer arrumar um favor para ele. E o texto diz isso aqui, ó. O que se busca é obter um rápido favor para si, às escondidas e sem chamar a atenção. Por isso, o jeitinho pode ser também definido como molejo, jogo de cintura, a habilidade de se dar bem em uma situação apertada. Sérgio Buarque de Holanda, em O Homem Cordial, fala sobre o brasileiro e uma característica presente no seu modo de ser, a cordialidade. Então aqui, no primeiro parágrafo, ele já começou falando sobre a questão do jeitinho brasileiro. No segundo, ele já vem para falar sobre o quê? Sobre a expressão o homem cordial. Agora, ele logo em seguida coloca assim, porém, o porém é uma conjunção adversativa, indicará com certeza ali uma oposição. Aliás, é uma dica bem bacana para quem tem muita dificuldade na análise textual. Haverá sempre um processo de coesão referencial, que a gente sabe muito bem que é uma relação muito grande entre o pronome e o nome, entre o pronome e o substantivo. Então a dica é, percebeu que tem ali uma relação muito íntima, destaca o substantivo sublinhando e o pronome envolvendo. A gente tem também a coesão sequencial, e essa é muito importante, que trabalha a sequência das ideias no texto.
como aqui apareceu porém. Destaquem as conjunções e escrevam de preferência os valores semânticos. Causa, consequência, conclusão, oposição, e aí vai facilitar. Então aqui, ó, se ele já taca um porém, ele manda uma oposição em relação ao que está acontecendo. Então aqui, ó, porém, cordial, ao contrário do que muitas pessoas pensam, vem da palavra latina corde, que significa coração. Portanto, e aí ele vai concluir, ó, o homem cordial não é uma pessoa gentil, mas aquele que age movido pela emoção no lugar da razão. Não vê distinção entre o privado e o público, detesta formalidades, põe de lado a ética e a civilidade. Em termos antropológicos, o jeitinho pode ser atribuído a um suposto caráter emocional do brasileiro, descrito como homem cordial pelo antropólogo. No livro Raízes do Brasil, esse autor afirma que o indivíduo brasileiro teria desenvolvido uma histórica propensão à informalidade. Deve-se essa histórica propensão à informalidade ao fato de as instituições brasileiras terem sido concebidas de forma coercitiva e unilateral, não havendo diálogo entre governantes e governados, mas apenas a imposição de uma lei e de uma ordem consideradas artificiais, quando não inconvenientes aos interesses das elites políticas e econômicas de então. Daí a grande tendência fratricida, que é irmão matar irmão. Observada na época do Brasil Império, que é bem ilustrada pelos episódios conhecidos como Guerra dos Farrapos e Confederação do Equador. Na vida cotidiana, tornava-se comum ignorar as leis em favor das amizades. Desmoralizadas, incapazes de se impor, as leis não tinham tanto valor quanto, por exemplo, a palavra de um bom amigo. Além disso, o fato de afastar as leis e seus castigos típicos era uma prova de boa vontade e um gesto de confiança, o que favorecia boas relações de comércio e tráfico de influência. De acordo com testemunhos de comerciantes holandeses, era impossível fazer negócio com um brasileiro antes de fazer amizade com ele. Um adágio da época, o que seria um adágio? É um provérbio, é um dito popular. Então, um adágio da época dizia que aos inimigos as leis, aos amigos tudo. A informalidade era e ainda é uma forma, né? É uma forma de se preservar o indivíduo. Sérgio Buarque avisa, no entanto, que esta cordialidade não deve ser entendida como caráter pacífico. O brasileiro é capaz de guerrear e até mesmo destruir. No entanto, suas razões animosas serão sempre cordiais, ou seja, emocionais. Então, no final das contas, ele fala que o brasileiro, ele não é pacífico, ele é cordial, mas cordial no sentido de emocional, passional. Ele age com o coração. Tanto que ele diz aqui, aos inimigos as leis, aos amigos tudo. Então ele vai tratar muito bem quem é dele, quem é amigo, mas vai tratar muito mal quem não é amigo dele. E muito provavelmente vai até guerrear e destruir quem foi inimigo. É assim que funciona. Então aqui ele continuou com a ideia que a gente tem prévia de jeitinho brasileiro, mas ele desconfigurou a ideia que a gente tinha de homem cordial, que a gente pensava que era uma pessoa gentil. E ele mostra que aqui é um cara que age com coração. Então, cuidado. Vamos lá para a questão. Ele coloca de acordo com o texto. Galera, se ele coloca de acordo com o texto, obviamente é uma questão de compreensão. É incorreto afirmar que. Muita atenção a essas expressões. Correto, incorreto, errado, certo. Porque na hora que ele pede o incorreto, se você não prestar atenção, você vai para a alternativa A, é algo correto que está no texto e você de repente vai acabar marcando a letra A. E aqui, ó, tá certinho.
Só que você não atentou para o comando da questão, que dizia incorreto. Fora que nesses momentos ele faz a alternativa incorreta parecer ser certa. Ele troca uma coisinha ou outra que um leitor desatento, não por falta de conhecimento, mas porque está nervoso. Na hora da prova o bicho pega, a gente fica tenso, a gente meio que não presta atenção, tudo ali vai te atrapalhar. Então tem que ser uma leitura atenta, leia até em voz alta as questões. Leia mais de uma vez se for preciso. Eu sempre digo, a segunda leitura é melhor que a primeira, a terceira é melhor que a segunda e por aí vai. Então aqui, ó, letra A. O jeitinho brasileiro é um comportamento típico de indivíduos de pouca influência social. Para aqui, essa parte está certa? Tá. Ele fala isso na primeira linha do texto. O jeitinho caracteriza-se como ferramenta típica de indivíduos de pouca influência social. Então, o primeiro período faz exatamente esta afirmação. Então, até aqui, ó, tudo bem. Aí, em seguida, ele coloca assim, ó, e avessos a formalidades. Neste momento, galera, o candidato meio que se desespera porque não encontra isso logo em seguida no primeiro parágrafo. Mas se ele continuar a leitura, ele vai perceber que ao final do segundo parágrafo, ele coloca assim, ó, detesta a formalidade. Aí vai depender do teu conhecimento vocabular. Se o cara coloca que é avesso, é porque ele detesta, é porque ele não gosta. Então, bateu ali. Então, a primeira, ela está correta. Então, aqui, ó. A letra A está correta, mas ele pediu aquilo que é incorreto. Vamos para a letra B. A instituição do jeitinho tem origem, segundo os antropólogos, sublinha essa parte, segundo os antropólogos, e por que eu pedi para sublinhar? Porque vai te direcionar dentro do texto. Está aqui, ó, no terceiro parágrafo, quando ele fala em termos antropológicos, mas vamos voltar à alternativa. Ele fala assim, a instituição do jeitinho tem origem, segundo os antropólogos, no comprovado caráter emocional do brasileiro. Aí, voltando, ele diz assim, ó, em termos antropológicos, o jeitinho pode ser atribuído a um suposto caráter emocional do brasileiro. Então, galera, neste momento, o que ele fez? Ele trocou a palavra suposto do original, que está lá no texto, e na questão ele colocou comprovado. O candidato que não prestou muita atenção, ele acaba embarcando. E olha o que ele fez, trocou só uma palavrinha. Então, com isso, a questão 1 tem como gabarito letra B de bola. Se você reparar, todas as outras estão corretas. A imposição de leis e de ordens tidas como artificiais pode explicar a propensão do brasileiro para driblar normas. É exatamente isso que ele diz aqui, ó. Pega esse período. Deve-se isso ao fato, isso que? A histórica propensão da informalidade ao fato de as instituições terem sido concebidas de forma coercitiva e unilateral, não havendo diálogo entre governantes e governados. Então essa daqui também está certa. Depois, na letra D de dado. Na sociedade colonial era comum observar que o brasileiro tendia a valorizar a amizade em detrimento da própria lei. Ele diz isso aqui, ó, na vida cotidiana tornava-se comum ignorar as leis em favor das amizades. E o parágrafo todo fala sobre isso. E na letra L ainda diz assim, o indivíduo que utiliza a ferramenta do jeitinho age por emoção, ignorando os limites entre as esferas pública e privada. Só que ele fala isso, ó, lá no final do segundo parágrafo, que o cara, ó, não vê distinção entre o público e o privado. Quando o cara age dessa forma, ele não importa se ele está numa instituição pública ou numa instituição privada, ele vai continuar privilegiando quem? Os seus. Então, por exemplo, trabalho no INSS, estou ali atendendo, a fila está enorme. Aí eu vejo um amigo chegando, pô, ele é o 100º da fila, mas aí o que eu faço? Ô, fulano! Trouxe a Xerox, cai pra cá, tava precisando, trouxe o documento, pô, graças a Deus você chegou logo, vem aqui. Aí vai lá dentro, rapidinho, resolve, manda o amigo embora. O amigo nem pediu, mas já é algo naturalizado. Então é assim que funciona isso, tanto na instituição pública quanto na instituição privada. Então, voltando aqui, gabarito da questão, letra B de bola. Questão 2.
Com relação à estruturação do texto e dos parágrafos, analise as afirmativas a seguir. Galera, para entender esse tipo de questão, estruturação dos parágrafos e do texto, a gente tem que dominar todos os modos de organização textual. Coisa que a gente viu na aula de tipologia textual. Você vai ver isso na aula de tipologia textual. Mas eu vou te ensinar a fazer essa questão sem precisar de todo esse conhecimento. Você vai fazer o quê? Você vai prestar atenção nas proposições e vai ser obediente ao direcionamento. Olha aqui, na primeira proposição, o segundo, o jeitinho, ele coloca aqui, ó. O segundo parágrafo introduz o tema discorrendo sobre a origem etimológica de jeitinho. Galera, se o candidato for preguiçoso, ele vai dizer que essa daqui está certa. Porque ele fala sobre isso dentro do texto? Ele fala. Mas será que é no segundo parágrafo? Vamos lá, ó. Ele fala sobre isso, como a gente fez na hora da leitura, já no primeiro parágrafo. Então, aqui como um bom texto dissertativo que é, ele apresenta já o tema na introdução. Então essa primeira proposição está errada. Agora aqui, ó, o quarto parágrafo apresenta um fato que busca explicar a disposição para a informalidade nas relações comerciais. Aí ele coloca aqui, ó, quarto parágrafo. Na vida cotidiana, tornava-se comum ignorar as leis em favor das amizades. Desmoralizadas, incapazes de se impor, as leis não tinham tanto valor quanto, por exemplo, a palavra de um bom amigo. Além disso, o fato de afastar as leis e seus castigos típicos era uma prova de boa vontade e um gesto de confiança, o que favorecia boas relações de comércio e tráfico de influência. Então essa daqui está certa. Na terceira proposição, ele diz assim, o quinto parágrafo esclarece as diferenças entre as noções de cordialidade e passividade, que não são sinônimas. Vamos lá, no quinto parágrafo. Ele diz assim, Sérgio Buarque avisa, no entanto, que esta cordialidade não deve ser entendida como caráter pacífico. O brasileiro é capaz de guerrear e até mesmo destruir. No entanto, suas razões animosas serão sempre cordiais, ou seja, emocionais. Então, esta proposição também está correta. Se 2 e 3 estão corretas, gabarito letra D de dado. E olha só, é isso mesmo. Passivo, passividade, pacífico, é aquele cara que não faz nada. É aquele cara que aceita. E o brasileiro não é isso. O brasileiro é cordial. Ele age pela emoção. Ele diz, é capaz de destruir. O pacífico, o passivo, não. Ele não vai destruir nada. O mundo está explodindo e ele está fazendo nada. Então aqui, gabarito D de dado. Vamos para a questão 3. Questão 3. Deve-se isso ao fato de as instituições brasileiras terem sido concebidas de forma coercitiva e unilateral. Tem significação oposta, ou seja, diferente, à do termo sublinhado, o vocábulo. E aí preste atenção aqui, ó. Esse tipo de questão cai muito em prova. Você precisa dominar palavras que não são muito usadas no nosso cotidiano. Você pode até solicitar isso para mim. Eu fiz como se fossem palavras muito utilizadas pela FCC, mas na verdade aquelas palavras servem para qualquer banca, são palavras pouco usadas no nosso cotidiano. E aí qual é a dica? Eu te mando as palavras, não vou mandar com o significado delas, porque isso é intencional. Você vai anotar no teu caderno e vai buscar o significado. Só de fazer isso você já vai massificando. E como eu sempre digo, traga isso para o teu dia a dia, nas tuas conversas e até nas tuas produções textuais. E dessa forma você fica familiarizado com esse tipo de palavra. Aqui, por sorte, o próprio texto explica, mas nem sempre isso vai acontecer. Então a gente tem que tentar ampliar o nosso vocabulário o máximo possível. Então olha aqui como é que diz o que é coercitiva. Tá lá no texto, ó. Ele diz assim, ó. Deve-se isso que, essa histórica propensão à informalidade, ao fato de as instituições brasileiras terem sido concebidas de forma
coercitiva e unilateral. Logo após a vírgula, ele explica: não havendo diálogo entre governantes e governados, mas apenas a imposição de uma lei e de uma ordem consideradas artificiais. Então, coercitivo é aquilo que impõe, é aquilo que ordena, é aquilo que manda. E unilateral é porque não teve diálogo. O governo mandou e o povo teve que obedecer. Ou seja, o famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então a gente já sabe o que é coercitivo. É aquele que coage, é aquele que ordena, é aquele que impõe, é aquele que manda. Então, voltando aqui nas alternativas, observem que repressora, proibitiva, normativa que tem a ver com norma, com lei, tirana. Aliás, a palavra tirana é muito interessante, ela vem de Tiranossauro Rex, que era o superior na cadeia alimentar, mandava e destruía em tudo. Então, no final das contas, estas 4 palavras estão dentro de uma matriz semântica, que tem a ver com coercitiva, mas a questão pede a oposta. Aí olha só a letra A, licenciosa. Por um acaso, o governo pediu licença para fazer alguma coisa? Não. Então aqui o gabarito desta questão é a letra A, sem sombra de dúvidas. Beijão, tchau, tchau.